A segunda lei do poder é uma das mais desconfortáveis, e talvez, por isso mesmo, uma das mais verdadeiras. Ela parte de uma observação que contraria os instintos humanos. A lealdade raramente nasce do afeto, nasce da necessidade. Robert Greene nos adverte: cuidado com os amigos, eles o trairão mais rapidamente, pois são movidos pela inveja. Eles se tornam mimados e tirânicos. Empregue os antigos inimigos, eles têm mais a provar. À primeira vista, essa ideia parece cínica. Fomos educados para acreditar que a amizade é o porto seguro, o refúgio contra a dureza do mundo. Mas o poder não se constrói em refúgios, ele se constrói em terrenos movediços. E quem domina o jogo precisa enxergar as pessoas não pelo afeto que inspiram, mas pelas forças que movem suas ações. O amigo é perigoso não porque odeia, mas porque ama de forma imperfeita. A amizade nasce da semelhança, da empatia e da identificação, mas é justamente essa semelhança que se transforma em ameaça quando o poder entra em cena. O amigo conhece suas fraquezas, seus hábitos, seus medos, ele tem acesso à sua intimidade. E quanto mais próximo alguém está, mais fácil é confundir afeto com direito, lealdade com posse. Quando você acende, o amigo sente o contraste. O que antes era igualdade, torna-se diferença. O sucesso de um transforma-se no lembrete silencioso da estagnação do outro. É nesse ponto que o vínculo começa a se corroer. Não é preciso uma traição aberta, basta o ressentimento sutil, a comparação constante, o desejo inconsciente de ver o outro diminuído para restaurar o equilíbrio perdido. A amizade, quando atravessada pelo poder, se torna instável. E é por isso que Greene recomenda cautela. Quanto mais íntima a relação, mais perigoso o jogo. A traição raramente vem de quem nos odeia, vem de quem se sente injustiçado. O inimigo espera a chance de vingança, o amigo espera reconhecimento. E quando esse reconhecimento não vem, ou vem de forma desigual, o afeto se converte em amargura. O amigo traído pelo sucesso do outro torna-se o traidor ideal. Conhece seus pontos fracos e se justifica moralmente, dizendo a si mesmo que foi traído primeiro. Por isso Greene afirma: a amizade não é uma garantia, é uma dívida emocional. E toda dívida, mais cedo ou mais tarde, cobra juros. O amigo que ajuda espera reciprocidade, o que transforma a relação em uma moeda de troca invisível. A gratidão é bonita na teoria, mas na prática, ela escraviza quem a sente e frustra quem a espera. O poder não lida bem com emoções que exigem equilíbrio moral. Quem busca estabilidade precisa de relações claras, não de afetos confusos. O amigo quer ser amado, o aliado quer resultados. E é por isso que os aliados, mesmo frios, costumam ser mais leais que os amigos, porque a relação é construída sobre interesse mútuo, não sobre expectativa emocional. Cervantes, o autor de Dom Quixote, sabia disso na pele. Quando tentou publicar sua obra-prima, dedicou o livro a seu amigo e patrono, o Duque de Béjar. Esperava gratidão e reconhecimento, mas o Duque o tratou com desprezo. O motivo? Cervantes, um simples soldado e escritor, ousara brilhar demais à sombra da nobreza. O Duque se sentiu diminuído pelo talento do amigo, e o amigo se transformou em obstáculo. Essa dinâmica é antiga e universal. O poder raramente tolera a proximidade de quem o conhece demais. A amizade que começou com admiração termina com ressentimento. A história está repleta de exemplos de protetores que se voltaram contra aqueles que ajudaram a ascender. O erro é sempre o mesmo: confiar que o afeto resiste à assimetria de poder. Greene inverte a lógica comum. Diz que os inimigos são, na verdade, mais confiáveis que os amigos, desde que você saiba utilizá-los. Porque o inimigo, uma vez convertido em aliado, tem algo a provar. Ele busca limpar seu nome, reparar sua imagem, demonstrar fidelidade. Enquanto o amigo se acomoda na confiança, o antigo inimigo se esforça para justificar o perdão que recebeu. A lealdade nascida da rivalidade é mais sólida que a nascida da afeição, porque é racional. Ela não depende do amor, mas do cálculo. Se eu o trair, perco tudo o que conquistei. Esse princípio é tão antigo quanto a política. Na Roma antiga, generais e senadores sabiam que o melhor guarda-costas é o antigo conspirador perdoado, porque ele tem mais a perder do que o servo submisso. A história prova que os laços criados pela desconfiança são mais duradouros do que aqueles criados pela amizade. Otto von Bismarck, o chanceler de ferro da Prússia, dominava essa arte com maestria. Ele dizia que o inimigo de ontem é o soldado mais disciplinado de amanhã. Durante sua carreira, perdoou e empregou vários adversários políticos, não por compaixão, mas por cálculo.
Bismarck entendia que a utilidade vence o afeto. Quem serve bem, permanece. Quem exige amor, torna-se um peso. O poder não é sentimental. O governante sábio não busca ser amado, busca ser útil, e fazer com que os outros também o sejam. A amizade é emocionalmente cara. O interesse é mais barato e previsível. Confiar em alguém é, no fundo, abrir uma brecha. E quanto mais emocional for a confiança, mais profunda será a ferida se houver traição. Greene nos ensina que a confiança deve ser administrada como um recurso, não distribuída como um presente. O homem prudente confia parcialmente, e só enquanto o outro tem algo a perder. Não se trata de paranoia, mas de equilíbrio. O poder é sustentado pela vigilância constante, não pela fé cega. A amizade tende a criar dependência emocional. Os amigos esperam confidências, partilhas, proximidade. Mas quanto mais se compartilha, mais vulnerável se torna o indivíduo. É por isso que o poderoso vive rodeado de pessoas, mas é essencialmente solitário. Não porque despreze os outros, mas porque entende o preço da exposição. O amigo quer sinceridade, o estrategista oferece versões. Não por falsidade, mas por autopreservação. A sinceridade total é incompatível com o poder. Quem revela tudo perde o controle da narrativa. Robert Greene ilustra essa lei com o caso de Miguel III, imperador bizantino, e seu amigo íntimo, Basílio I. Miguel elevou Basílio da pobreza ao trono de co-imperador. Confiou nele, compartilhou sua intimidade, fez dele o homem mais poderoso do império. Mas a amizade se converteu em sombra. Basílio começou a ser mais respeitado, mais admirado. E numa noite, em um banquete, o amigo leal matou o imperador que o havia criado. O que começou como amizade terminou como substituição. Basílio não odiava Miguel, apenas o ultrapassou. Essa é a lógica trágica da segunda lei. A amizade e o poder são forças incompatíveis. Transponha isso para o mundo atual. Escritórios, empresas, universidades. Quantas vezes um amigo promovido se torna alvo de ressentimento dos antigos colegas? O convívio anterior cria a ilusão de igualdade, mas o novo status destrói a simetria. A inveja se disfarça de brincadeira, a frustração vira silêncio. Por isso, os líderes que se cercam apenas de amigos acabam enfraquecendo sua autoridade. Eles evitam decisões duras, temem ferir o afeto, confundem lealdade com carinho. E, quando precisam impor limites, descobrem que o vínculo emocional impede o comando. O poder exige distância, a amizade, proximidade. Esses dois mundos se repelem. A sabedoria, portanto, está em transformar a inimizade em vantagem. O inimigo é uma força bruta que pode ser redirecionada. Ele conhece seus erros, critica suas falhas, paradoxalmente, o mantém alerta. O amigo conforta, o inimigo o aperfeiçoa. Muitos líderes entenderam isso intuitivamente. Abraham Lincoln, por exemplo, formou seu gabinete com antigos opositores políticos. Ele dizia: "Eu destruo meus inimigos quando os torno meus amigos." Mas note, Lincoln não falava de amizade emocional, e sim de cooperação política. Ele não buscava amor, buscava controle. O poder maduro é aquele que se apoia na diversidade de forças: amor e medo, lealdade e utilidade, confiança e vigilância. Depender apenas de amigos é construir um castelo sobre areia. Apoiar-se apenas em inimigos é viver em guerra constante. O equilíbrio está em fazer de cada pessoa uma peça útil, e não uma figura emocional. Greene nos ensina: não busque quem o ama, busque quem precisa de você. O amor é volátil, a necessidade é estável. Quem depende de você tenderá a mantê-lo, mesmo que o despreze. E quem o ama, se um dia se sentir preterido, o abandonará. Napoleão Bonaparte também provou o gosto amargo da confiança mal colocada. Seu ministro, Talleyrand, serviu-o com frieza calculada, mas jamais com devoção. Napoleão o desprezava por isso, mas não percebia que era justamente essa frieza que o mantinha eficiente. Talleyrand servia enquanto o poder de Napoleão o protegia. Quando o imperador começou a ruir, o ministro já preparava sua sobrevivência. Não havia amor, mas havia lógica, e a lógica é a língua do poder. Muitos rejeitam a segunda lei por parecer antiética. Mas o que Greene propõe não é malícia, é clareza psicológica. Ele não diz para trair, e sim para compreender como a lealdade funciona. A moral é um código para a convivência, o poder é um código para a sobrevivência. Quem confunde um com o outro acaba traído por boas intenções. Ser ético não é ser ingênuo.
O verdadeiro estrategista entende que a confiança é uma ferramenta, e não uma fé. O erro não está em amar os amigos, está em confundir amor com segurança. Todo ser humano tem duas forças dentro de si, a admiração e a inveja. Admiramos o que queremos ser, mas a admiração prolongada se transforma em ressentimento. Por isso, os amigos que acompanham a ascensão de alguém raramente suportam seu sucesso. Eles o conhecem de antes, e o inconsciente deles exige manter essa hierarquia emocional. É por isso que tantos preferem fazer novos aliados quando sobem. É mais fácil conquistar respeito de quem nunca ouviu pequeno. O inimigo convertido é ideal porque não tem memória emocional de sua fraqueza. Para ele, você sempre foi forte. E essa percepção cria a base para uma relação de poder estável. Um dos princípios mais práticos desta lei é o distanciamento estratégico. Você pode manter amigos, mas deve saber onde termina a amizade e onde começa o jogo. O distanciamento preserva a autoridade e evita o desgaste emocional. É o espaço entre o coração e a mente que mantém o equilíbrio. O verdadeiro poder não destrói a amizade, apenas a coloca em perspectiva. Aquele que deseja conservar os amigos deve aprender a não depender deles. Na vida cotidiana, a Lei 2 se manifesta em situações simples. Um amigo que lhe pede um favor constante, um colega que se ofende por não ser incluído, um parceiro que transforma a ajuda em cobrança. Esses comportamentos são formas sutis de chantagem emocional, e a única defesa é o discernimento. Aprender a usar os inimigos significa, acima de tudo, não ter medo do conflito. O poder não cresce na harmonia, ele cresce na tensão. O inimigo o obriga a evoluir, a se adaptar, a desenvolver astúcia. Quem evita o conflito vive na ilusão de paz, mas é facilmente manipulado. De forma simbólica, o inimigo é o espelho que mostra o que você ainda não domina. É ele quem revela sua vaidade, sua impaciência, sua vulnerabilidade. Por isso, nas tradições antigas, o inimigo era visto como um instrumento de aperfeiçoamento. Jesus teve Judas, Buda teve Devadatta, Sócrates teve seus acusadores. O conflito é o crisol em que o caráter é lapidado. O amigo conforta o ego, o inimigo fortalece o espírito. E é por isso que Greene sugere aprender a usá-los, não apenas no sentido político, mas no sentido existencial. Greene reconhece que há momentos em que confiar é inevitável. Nenhum poder é absoluto, todo império depende de colaboradores. Mas a confiança deve ser gradual e condicional. Você pode confiar, mas deve sempre manter uma reserva de poder, algo que o outro não controla. Se um amigo falhar, você não cai com ele. Se um inimigo trair, você já previu o golpe. O segredo é nunca se entregar totalmente. Quem se entrega, perde o jogo. Quem distribui a confiança em pequenas doses, mantém o controle até do imprevisto. A segunda lei é um convite à maturidade emocional. Ela ensina que a verdadeira força está na independência interior. O homem do poder não precisa isolar-se, precisa compreender os vínculos que o cercam. Os amigos são para a vida, os aliados, para o poder. Quem confunde as esferas acaba ferindo ambas. O segredo está em ser cordial sem ser cego, leal sem ser vulnerável, e grato sem ser dependente. A amizade é bela, mas o poder é perigoso. E quando esses dois se encontram, apenas o estrategista sobrevive. O verdadeiro alquimista social transforma o chumbo da rivalidade em ouro de utilidade. Ele não odeia, não idolatra, não confia cegamente. Observa, calcula e transforma emoções em energia. Entende que cada pessoa tem um preço, um medo, uma necessidade, e é nisso que se apoia. O inimigo pode se tornar o pilar de uma nova fase. O amigo pode se tornar o abismo de uma queda. Cabe ao sábio distinguir entre o laço e a corrente. Nunca confie demais nos amigos, aprenda a usar os inimigos. Não por frieza, mas por sabedoria. Porque o verdadeiro poder não é construído com amor, é construído com lucidez.